Olá, crianças, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Sara. E hoje nós iremos trabalhar sobre um gênero textual que nós já estudamos e vamos revisar um pouquinho sobre ele, que é a carta pessoal. Antes da gente iniciar falando sobre esse tema, vamos conhecer a habilidade que nós iremos desenvolver na aula de hoje. Nós iremos reler e revisar o texto produzido, escrito ou multissemiótico, com a ajuda do professor, colaboração dos colegas e com autonomia para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações de acordo com os conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, acentuação, pontuação, coesão, morfologia, morfossintaxe e regras básicas de concordância nominal e verbal. E para iniciar a aula de hoje, nós vamos começar com a nossa leitura, falando sobre o nosso projeto de fluência. E o texto dessa semana do nosso projeto de fluência é A Bela e a Fera. Eu convido você para ler comigo. Hoje é dia de ler em voz alta. Vamos lá iniciar a leitura do nosso texto de projeto de fluência dessa semana. Era uma vez um príncipe que vivia feliz em seu lindo castelo, até que uma bruxa malvada lançou-lhe um feitiço, transformando-o em um monstro. Como a cada dia ele ficava mais egoísta e infeliz, passou a ser chamado de Fera. Numa tarde, um comerciante, ao tirar uma rosa do jardim do castelo para dar à sua filha Bela, acabou sendo aprisionado pela fera. Ao saber o que acontecera, Bela foi ao castelo e, chorando, pediu à fera para ficar no lugar de seu pai. Com a convivência, Bela e a fera tornaram-se amigos até que ele se apaixonou por ela. Certo dia, Bela pediu à fera para passar alguns dias com seu pai. Ao retornar para o castelo, Bela encontrou a fera doente de tanta saudade. Foi então que, desesperada, percebeu que também estava apaixonada, dando-lhe um beijo de amor. Nesse momento, o feitiço da bruxa se desfez e a fera voltou a ser um belo príncipe. Esse é o nosso texto do projeto de fluência desta semana. Esse texto foi tirado do site www.quedivertido.com.br e foi adaptado para a sua leitura. Hoje, como eu falei, é o dia de ler em voz alta. Então vamos continuar a nossa aula falando sobre o texto, revisando o texto do gênero carta pessoal. O texto trouxe para vocês foi esse aqui. Convido você também para ler comigo e acompanhar a leitura. Vamos lá? 6 de outubro, cara senhora Leroy. Os vizinhos se queixam mesmo dos meus uivos? É difícil imaginar. Primeiro, porque não uivo tanto assim. A senhora esteve fora naquelas noites, então não tem como saber, mas, acredite, fui bastante moderado. Segundo, não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando no meio da tarde, com aquele aspirador barulhento. Costumo dizer que todos temos de aprender a conviver em harmonia. Minha vida aqui continua um pesadelo. A senhora não acreditaria nas coisas que acontecem na lanchonete. Sinceramente seu, Sam. PS. Não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Esse texto é do autor Mark Twain e o nome dele, o título dele é Cara Senhora Leroy. É de um livro da editora São Paulo, aliás, é publicado em São Paulo pela editora Globo no ano de 2004. Então, observem esse texto. Como eu falei para vocês, é um texto do gênero carta pessoal. Então, é importante que vocês observem que os textos desse gênero, eles seguem características próprias. Olha só lá em cima, nós temos 6 de outubro. Geralmente, as cartas vêm com local e data lá no início, apresentando de onde a carta foi escrita e quando ela foi escrita. Nós temos aí apenas a data, porque esse texto, como eu falei, ele foi extraído de um livro. Mas se a gente for escrever, a gente coloca local e data, tá certo? Aqui nós temos uma saudação. Uma saudação
para a pessoa que vai receber a carta. E a pessoa que recebe a carta é o destinatário. Então, nós temos aqui a saudação para a pessoa que receberá a carta. Quem é a pessoa que vai receber essa carta? É a senhora Leroy. Muito bem. Aqui abaixo nós temos tudo isso aqui que é a mensagem que deve ser transmitida, o assunto da carta. Temos aqui o Sam, que é quem escreveu a carta, falando para a senhora Leroy o assunto principal dele, que é a questão dos vizinhos reclamarem dos uivos dele. E ele também relata que ele não uiva tanto assim e que os vizinhos também incomodam ele utilizando o aspirador barulhento. Aqui mais abaixo nós temos a despedida. E além da despedida, nós também temos o nome do remetente. Remetente é a pessoa que enviou a carta. Então, nós temos aqui a despedida apresentando também o nome do remetente. Professor, aqui embaixo eu tenho mais uma informação. O que é que significa esse PS aí? Significa alguma informação que a pessoa que estava escrevendo a carta esqueceu de colocar aqui, ó, no meio do assunto, no meio da mensagem. Então, para não ter que refazer novamente, ela acrescenta uma observação embaixo, uma informação importante. Então, essa informação aqui é uma informação que foi esquecida de ser colocada dentro do assunto do texto e acabou sendo escrita posteriormente. Agora, eu quero convidar você para comigo responder a carta da senhora Leroy. Vamos imaginar que nós somos a senhora Leroy e vamos responder a carta de Sam. Vamos responder para ele, vamos escrever para ele. Primeiro, eu preciso saber de uma coisa. Para responder a carta para Sam, nós temos que identificar quais elementos a nossa carta tem que ter, não é verdade? Então, vamos ver. O que a nossa carta precisa ter? Ela precisa ter local e data, que é aquela partezinha lá em cima, tá bom? Ela também precisa ter uma saudação, e a nossa saudação vai com o nome do destinatário. Quem será o nosso destinatário? O Sam, que é quem escreveu a carta para a senhora Leroy. Nós também iremos ter a mensagem. A mensagem, eu quero chamar a atenção aqui para essa mensagem. Nessa mensagem, nós vamos fazer a escrita da carta, observando cada trechinho da carta que Sam escreveu, para a gente responder de acordo com o que ele falou, tá bom? E também nós vamos ter a despedida com o nome do remetente, que é quem enviou a carta, que vai ficar aqui a assinatura exatamente apresentando o remetente. Então, vamos ter esses cinco itens na nossa carta: local e data, saudação com o nome do destinatário, a mensagem que deve ser escrita, a despedida e a assinatura apresentando o remetente. Vamos começar a responder a carta para Sam. Para começar, nós vamos ler essas primeiras frases aqui. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Cara senhora Leroy, os vizinhos se queixam mesmo dos meus uivos? É difícil imaginar. Primeiro, porque não uivo tanto assim. A senhora esteve fora naquelas noites, então não tem como saber, mas acredite, fui bastante moderado. Vamos responder aqui embaixo. Primeiro, os vizinhos se queixam mesmo dos uivos de Sam? Pelo que eu entendi aqui na carta, a senhora Leroy já falou para Sam que os uivos dele incomodam os vizinhos. Então, ele já deve saber, ele está questionando uma informação que ele já recebeu. Então, a gente vai dizer para ele que sim, os vizinhos reclamam mesmo, vamos dizer novamente. Mas antes, vamos começar a nossa carta com a saudação. Vamos lá? Vamos ver. Querido Sam. Vamos perguntar como ele está primeiramente? Vamos saber se ele está bem, como é que vão as coisas. Vamos lá, querido Sam, vírgula, como vai? Tá bom? Como é uma pergunta, colocamos o ponto de interrogação ao final da frase.
Agora vamos responder aqui. Os vizinhos se queixam mesmo dos meus uivos? Vamos responder novamente para ele, porque dá a ideia de que ele já sabe que os vizinhos se queixam, mas ele não está acreditando. Vamos reforçar? Recebi sua carta, vamos informar ele aqui que a gente recebeu a carta. E gostaria de lhe dizer novamente, mais uma vez, o que? Sim, os vizinhos reclamam de quê? Dos seus uivos. Muito bem. Recebi sua carta e gostaria de lhe dizer novamente. 2 pontos por quê? Porque vai haver uma explicação depois, vai haver uma informação depois. Sim, os vizinhos reclamam dos seus uivos. Tá certo? Por isso que tem esses 2 pontos, antecipando, indicando que vai haver uma explicação depois, tá bom? Agora, vamos continuar. A senhora esteve fora naquelas noites, então não tem como saber, mas acredite, fui bastante moderado. Eu pergunto para vocês, o que a gente faz durante o horário da noite? A gente dorme. Então, geralmente as pessoas dormem durante a noite. Será que o senhor sabe disso? Se ele passa a noite latindo, uivando? Vamos ver aqui. Você não sabe que as pessoas costumam dormir à noite? O que vocês acham de perguntar para ele isso? Fica legal, né? Olha só, se ele dormir à noite, ele não vai incomodar as pessoas com o uivo. Então, o que ele acha? Vamos perguntar para ele, o que você acha de fazer isso também? De dormir à noite também? E isso se refere a quê? Dormir à noite. Vamos fazer aqui a leitura novamente desse trecho que nós já fizemos. Recebi sua carta e gostaria de lhe dizer novamente. Sim, os vizinhos reclamam dos seus uivos. Você não sabe que as pessoas costumam dormir à noite? O que você acha de fazer isso também? Observe, quando eu trato fazer isso também, isso faz referência a dormir à noite, que está em cima, no parágrafo anterior. Aqui, então, não pode ser parágrafo, porque continua retratando esse mesmo assunto. Qual é o assunto? Dormir. Vamos lá? Então, vamos colocar isso aqui, continuando a linha lá. Porque a gente também tem que obedecer às margens e à organização da produção textual. Vamos lá. Querido Sam, como vai? Recebi sua carta e gostaria de lhe dizer novamente. Sim, os vizinhos reclamam dos seus uivos. Você não sabe que as pessoas costumam dormir à noite? O que você acha de fazer isso também? Pronto, seguimos no mesmo parágrafo, tá organizadinho. Vamos responder mais uma parte da carta. Segundo, não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando no meio da tarde com aquele aspirador barulhento. O que é que vocês acham que poderia resolver o fato dos vizinhos acordarem ele no meio da tarde com o aspirador barulhento? Vocês acham que se ele dormisse durante a noite, ele iria se sentir tão incomodado com o aspirador no meio da tarde? Não, não é? Então vamos lá colocar para ele. Se dormir à noite, você não se incomodará tanto com o barulho do aspirador. Olha só, está falando novamente do mesmo assunto. Qual é o assunto? Dormir à noite. Então vamos substituir essa partezinha bem aqui. Dormir à noite, para não repetir. Dormir à noite, para não ficar repetitivo. Na mesma frase, a gente pode dizer assim. Assim como? Dormindo à noite, tá bom? Então, assim, você não se incomodará tanto com o barulho do aspirador. Como eu falei, é o mesmo assunto. Então, a gente precisa fazer um novo parágrafo? Não. Como faz parte do mesmo assunto, a gente pode colocar aqui na mesma linha. Vamos organizar. Vamos reler para a gente ir acrescentando uma parte que vai ser organizada. Querido Sam, como vai? Recebi sua carta e gostaria de lhe dizer novamente. Sim, os vizinhos reclamam dos seus uivos. Você não sabe que as pessoas costumam dormir à noite? O que você acha de fazer isso também? Assim, vírgula. Por que o assim tem uma vírgula? Porque assim é a explicação, assim como dormir à noite está fazendo referência a uma expressão que já foi utilizada anteriormente. Assim,
Você não se incomodará tanto com o barulho do aspirador. Agora vamos responder mais uma parte da carta de Sam. Costumo dizer que todos temos de aprender a conviver em harmonia. Você concorda que as pessoas têm de aprender a conviver em harmonia? Eu concordo. Então vamos colocar aqui para ele, para o Sam, que nós concordamos também. Vamos lá? Mas só que, como a gente está representando a senhora Leroy, nós vamos escrever como se fosse ela. Então, em primeira pessoa, eu concordo, tá bom? Concordando com quem? Senhora Leroy, como se fôssemos nós. Então, concordo que tenhamos de que viver em harmonia. Ok. Precisa colocar aqui em cima, está fazendo referência ao mesmo assunto de dormir durante a noite? Não, então aqui realmente é um outro parágrafo. Concordo que tenhamos que viver em harmonia. Vamos responder mais uma parte da cartinha de Sam. Minha vida aqui continua um pesadelo. A senhora não acreditaria nas coisas que acontecem na lanchonete. O que será que acontece nessa lanchonete? Será que a senhora Leroy sabe? Eu acredito que não, que ele fala que ela não acreditaria. Vamos pedir para ele contar um pouquinho mais sobre essas coisas que acontecem na lanchonete. Vamos lá? Me conte mais sobre as coisas que acontecem na lanchonete. É um pedido, tá bem aqui. Tem mais alguma coisa na mensagem que foi escrita? Não, não tem. Só lá no finalzinho que ele coloca despedida, não é isso? Então vamos lá. Terminamos de responder cada etapa da carta, agora vamos para a reescrita, que é para a organização. O que eu coloco lá em cima na primeira linha? Local e data. Hoje é dia 25. E qual é o local que nós estamos? Teresina. Então, vocês vão colocar Teresina, 25 de junho de 2021. Vamos colocar a saudação que nós já escrevemos anteriormente. Vamos lá? Querido Sam, como vai? Muito bem. Agora vamos colocar a mensagem. Local e data, saudação com o nome do destinatário. Quem é o destinatário? Sam. Muito bem. Agora vamos colocar a mensagem, o assunto. Vamos lá? Recebi sua carta e gostaria de lhe dizer novamente. Sim, os vizinhos reclamam dos seus uivos. Você não sabe que as pessoas costumam dormir à noite? O que você acha de fazer isso também? Continuando. Assim você não se incomodará tanto com o barulho do aspirador. Concordo que tenhamos de viver em harmonia. Me conte mais sobre as coisas que acontecem na lanchonete. Pronto, essa foi a mensagem que nós escrevemos, certo? Nós escrevemos essa mensagem, mas lá no finalzinho a gente tem que colocar o quê? A despedida. Como a gente pode se despedir de Sam? A gente pode dizer que a gente vai ver ele em breve, mandar um abraço, mandar um beijo, até logo. Vamos colocar aqui, em breve nos veremos. Sua dona, quem é a dona? A senhora Leroy. Então, estamos aqui, despedida, e nós temos aqui a assinatura com o nome do remetente. Quem é o remetente? Relembrando, é a pessoa que está enviando a carta. Agora eu pergunto para você, lá no finalzinho, o Sam escreveu uma mensagem que ele tinha esquecido de colocar na parte do assunto. Qual era a mensagem? Ele falou que não queria assustá-la, mas que a ideia de fuga havia passado pela cabeça dele. O que é que vocês acham que a senhora Leroy pensou a respeito disso? Será que ela ia querer que ele fugisse? Não, não ia. E a gente não colocou sobre isso na carta. Vamos colocar então uma observação aqui embaixo, como PS, uma informação que foi
colocada posteriormente após a conclusão da carta. Vamos lá? A gente pode dizer, nem pense em fugir, nem pense. Vamos lá? PS, por favor, nem pense em ir embora. Estamos aqui com a nossa cartinha completa, local e data, saudação com o nome do destinatário, a mensagem, que é tudo isso aqui, a despedida, a assinatura com o nome do remetente, que é quem enviou, e nós temos também aquela mensagem de pós-texto, que após a gente concluir a carta, a gente a acrescentou. E eu quero chamar a sua atenção para a organização desse texto. Observem que as palavras, elas estão separadas, elas estão segregadas umas das outras. Se eu colocar todas as palavrinhas juntas, vai haver uma dificuldade de interpretação, uma dificuldade de leitura para aquelas pessoas que vão fazer a leitura desta carta. Observem também que quando a palavra é a mesma, as letrinhas estão todas juntinhas, certo? Eu não posso colocar a mesma palavra toda separada, que também vai dificultar a leitura. Outra questão, nós temos os sinais de pontuação adequado. Quando preciso, nós usamos vírgula. Quando preciso, usamos também o sinal de exclamação, de interrogação, o ponto final, certo? Os dois pontos. Tudo isso foi usado por quê? Porque ajuda na hora da leitura, da fluência da leitura. E a questão das margens. Olha só, as palavrinhas, elas estão em cima das linhas, elas não estão uma lá em cima, uma lá embaixo, todas desorganizadas, e também estão respeitando as margens na lateral direita e esquerda, sem ultrapassá-las. Todas essas informações, tanto das características do gênero textual, quanto a questão da organização e estrutura do texto, são importantíssimas na hora da produção. Observem que nós fizemos a produção do texto previamente e depois fizemos a reescrita. Durante a organização do texto, a gente foi vendo o que era que dava para acrescentar, o que era que dava para tirar, quais partes poderiam se unir, poderiam estar interrelacionadas, para poder fazer a organização final. Então, quando você for produzir o seu texto, você tem que estar atento a isso. Organização, estrutura, correção das palavras, escrevê-las corretamente, uso de sinais de pontuação quando necessário, tá certo? Outra coisa, iniciar as frases com letra maiúscula. Nomes próprios também, Leroy, Sam, nomes próprios com letra maiúscula. Um mês aqui, que é um nome próprio também, junho, letra maiúscula, tá bom? Fiquem atentos a essas informações na hora de você produzir o seu textinho. E crianças, hoje foi isso que nós estudamos. Relembramos um pouquinho sobre a carta, sua estrutura, quais os elementos importantes na hora da escrita de um texto. Eu espero que você aí em casa tenha aprendido bastante com a aula de hoje, que tenha aproveitado, ficado atento, e eu aguardo você na nossa próxima aula. Obrigada pela sua presença.